A pregadora Vitória Souza, que está no centro de uma grande polêmica, você sabe, em relação àquele caso, né, do aniversário do Ítalo, o influencer digital, que a Vitória Souza esteve na sua casa, esteve no seu aniversário participando lá, depois ela ganhou uma oferta lá, um pix de 100 mil reais. Pois bem, essa madrugada ela esteve no programa Fala Que Eu Te Escuto, da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso mesmo. Ela foi lá no Fala Que Eu Te Escuto falar sobre a situação. Ela falou por longos 23 minutos. Ela quase não deixa o coitado do bispo falar, mas sabe, ela é prolixa, né? Ela fala bastante, isso é bom, mas também é perigoso, porque à medida que ela fala, ela vai falando e fala coisas que não deveria falar, e com certeza nessa entrevista também ela falou algumas coisas ali, deu algumas derrapadas, mas o fato é que ela veio a público e agora numa entrevista, no Fala Que Eu Te Escuto, falou sobre o que aconteceu. Infelizmente, você sabe, a gente não vai conseguir reproduzir aqui as imagens porque o pessoal do Fala Que Eu Te Escuto não autoriza que a gente reproduza as suas imagens aqui. É por isso, inclusive, que certamente você não viu nenhum canal no YouTube falando a respeito disso. Bom, mas teve algumas coisas que ela falou que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui. Primeiro, ela disse o seguinte: a minha agenda para o restante de 2023 está lotada, não cabe mais ninguém. Bom, se é verdade, beleza, porque até uma semana atrás ela fez uma live chorando de se acabar, dizendo que os pastores estavam cancelando as agendas. E agora ela disse que não tem nenhum espaço na agenda para esse ano, que já está tudo lotado. Glória a Deus por isso, né? Uma outra informação que ela trouxe, a gente obviamente já havia percebido, é que ela se afastou das redes sociais. A Vitória disse: olha, eu estou ausente das redes sociais. O bispo até perguntou para ela: por quanto tempo, Vitória? E ela disse: por tempo indeterminado, eu não tenho expectativa, é a previsão de quando eu devo voltar às redes sociais, porque eu não aguento mais, o pessoal está me massacrando muito, e enfim, aquela coisa que você deve imaginar. Um outro ponto que a Vitória Souza trouxe foi que ela disse que isso foi bom para mostrar para ela quem são os seus verdadeiros amigos. Inclusive, ela ponderou durante a sua fala que boa parte das pessoas que defenderam ela, que saíram em sua defesa, são pessoas do meio secular. Que os amigos do meio gospel, que fazem parte do seu grupo ali, da sua panelinha, essas pessoas, silêncio, nada disseram quando não a atacaram também. Bom, mas isso é bem comum, né? A gente já observou isso aqui várias vezes em diversos episódios, não só envolvendo a Vitória Souza. Isso aconteceu muitas vezes na nossa história recente. Isso aconteceu agora há pouco, como, por exemplo, com a Camila Barros. Quando a Camila Barros não veio pregar na igreja por conta do Jesse Aguiar, qual foi o artista gospel que saiu em defesa dela? Ninguém. Agora mesmo, envolvendo o caso da Midian Lima, né? A gente inclusive trouxe aqui reiteradas vezes, porque ela não quis cantar e não quis subir no palco enquanto as pessoas que estavam por ali não descessem. Algum cantor gospel saiu em defesa dela, mesmo, importante lembrar, mesmo sendo prática comum da maioria dos artistas gospel. Algum deles, aqueles que fazem isso, sabe? Fernandinho que faz isso, sabe? É um monte que faz isso. Vou nem citar os nomes aqui, o Fernandinho é somente um deles. Algum saiu em defesa da Midian? Não, né? Verdade. Quantos outros vários, diversos casos que surgem na internet, aqui mesmo no Fuxico Gospel, em qualquer outro canal aqui na internet. Quantas vezes você vê o pessoal do gospel saindo em defesa deles? Não fazem. O pessoal do gospel é bem complicado de lidar, bem difícil. Diferente do secular, sabe? Bem diferente do secular. Mas, vida que segue. Bom, outro sim, a Vitória também disse que não foi somente ela do meio gospel que estava lá, tinham influenciadores gospel, tinha pastora, tinha cantoras gospel, ela inclusive citou o nome de todos eles lá durante a entrevista. Bom, mas o fato é que sei lá, cara, eu vejo que a Vitória Souza aí, eu entendo, sabe, de verdade do lado dela, não é porque a gente traz situações que acontecem com os artistas que a gente não observa o lado deles. No caso dela, eu compreendo que, veja, ela é muito jovem. No caso dela, é claro que ela vai se sentir vítima porque apanhou sozinha. Sabe, por que a Renalda não tá apanhando? Por que não sei quem, Natália Braga não tá apanhando? Por que não sei quem? Sabe, ela se pergunta isso. Mas o fato é que ela, querendo ou não, ela está na posição de destaque. Eu acredito que falta a assessoria. Não é que falta uma assessoria, que falta a assessoria da Vitória tentar colocar isso na cabeça dela, de que, poxa, a não ser que essa seja estratégia, tá? A não ser que essa seja estratégia para manipular a sua audiência. O que eu acho que dificilmente vai ser. Ela não tem cara de manipuladora. Jamais. Enfim. Eu acredito que é preciso que ela tenha maturidade de entender que ela está no momento, numa posição de mais destaque, por exemplo, que a Renalda, do que a Natália, do que não sei quem, do que A, do que B. E é natural que ela atraia o maior número de críticas. De certa forma, entenda a minha opinião, isso é bom. Isso é um reflexo do sucesso que ela tá tendo. Se ela não tivesse tendo tanto sucesso, fazendo tanto sucesso, logo não seria alvo de críticas. Sim ou não? Então, esse é o resultado, né?
Esse é o resultado de quem busca a fama. Esse é o resultado de quem busca ser famoso, de quem busca aparecer. Quando você é elogiado por todos, você é idolatrado, você é ovacionado por todos. Agora, a mesma forma é quando você é criticado, você vai ser criticado por todos. Mas tem uma notícia boa para a Vitória Souza. Olha que coisa boa. Eu não trago só notícia ruim. Sabe? Quem acompanha Fuxico Gospel sabe. Eu não trago só notícias ruins para as pessoas. A notícia boa, ela se resume em duas palavras. Duas palavras simples. Vai passar. Sim, vai passar. Eu acompanho o Mundo Gospel de hoje. E você certamente também. Então daqui a um mês, aparece um nude aí de algum artista gospel e acabou. Vida que segue. Era uma vez Vitória Souza. Ela continua fazendo sucesso, cumprindo as agendas que ela tem para o restante do ano. E pronto. E venha-se embora para cá 2024, porque eu tô aqui doido para contratar a Vitória Souza. Ou não é assim? Ou você acha que as igrejas não vão esquecer do que aconteceu com a Vitória, do que está acontecendo com a Midian, do que vai acontecer com o João amanhã, com a Maria, ou não? É assim. E ainda bem que é dessa forma. Porque para esses artistas, o ministério não acaba, mas eles têm uma oportunidade. E qual a oportunidade aqui? De aprender com seus erros. Sabe? Vejam o que faz, por exemplo, um exemplo que talvez não seja um exemplo tão bom, a persona, né? Tão bom, mas veja o pastor Marco Feliciano. Eu acho que todos os outros pastores deveriam aprender com o Marco Feliciano em que, cara, eu errei, eu vou lá e peço perdão, eu me desculpo. Por mais que esse pedido de perdão não seja sincero, sabe? Pode ser também, eu não tenho a capacidade de ler a mente ou esquadrinhar o coração do cara. Mas estrategicamente, ele vai lá e pede perdão, ele assume o erro. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista que o Feliciano deu no Pânico. Uma vez ele ligou pro Pânico lá, o pessoal tava falando muito dele. Ele ligou pro programa ao vivo. E aí estavam falando sobre, na época, a fala era a respeito exatamente de falas antigas dele, quando ele falava do Mamonas Assassina. Você deve lembrar disso. Quando ele falava que negro são descendentes de cair com a África, né? Os africanos são descendentes de um monte de bobagem que ele falou. Ele ligou pro programa e falou: realmente, eu falei tudo isso aí, mas eu era jovem, eu era um moleque naquela época. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu entrevistei o Feliciano aqui e falei: pastor, mas o senhor agora defende o Bolsonaro? Eu trazendo a política para a história. Mas o senhor já votou no Lula. Sabe o que ele falou? Sim, é verdade, mas ali eu não tinha maturidade para aquilo. Eu era um adolescente, eu era um jovem, eu estava muito novo. Aí eu te pergunto, cola ou não cola? Cola. Você concorda com isso? É melhor essa justificativa do que nada. É melhor essa justificativa de que eu não tinha experiência. E a Vitória Souza tá fazendo tudo isso hoje de errado, e erra mesmo, porque é natural, é do ser humano errar. Tudo que ela faz hoje de errado, tudo que ela fala de errado, de equivocado, daqui a 5 anos ela vai poder olhar para trás e vai dizer: não, mas eu não tinha maturidade. A maturidade que eu tenho hoje. Por exemplo, dá um exemplo ainda melhor pra gente finalizar esse vídeo. A Leandra Nascimento é um grande exemplo de superação nesse contexto. Quantas pregações você tem da Leandra Nascimento, sabe? Aquele jeito bem extravagante que ficou, né, popularizou a imagem dela. Cara, depois que ela caiu em si, que ela percebeu que aquilo estava queimando a imagem dela, ela simplesmente mudou o jeito de pregar. Mudou o jeito de pregar. Perdeu a agenda? Talvez não. Agora passou por um processo de depressão até entender o que estava acontecendo. Sabe? Sofreu um processo até entender que agora é hora de eu simplesmente mudar. E aí eu vou desprezar o que eu fiz? Não, é só você falar. Agora, é importante que aconteçam duas coisas. Primeiro, que a Vitória Souza, ela entenda isso. Tome consciência do que ela fala de errado ou do que ela faz de errado. Eu não estou dizendo que ela fala ou que ela faz nada de errado aqui. Entende? Mas eu preciso que ela tenha consciência. Eu faço uma coisa errada? Não. Eu errei na minha fala. Eu errei em algum exemplo que eu dei. Em alguma... Sabe? Se ela errou, então ela precisa ter consciência. Se ela admitir que ela errou, que não, eu me equivoquei nesse exemplo, não era para ter falado desse jeito. Eu me equivoquei a ter dito que Deus me disse isso, mas eu não disse. Mas não foi Deus que me disse. Sabe? Se ela tiver essa consciência, esse é o passo 1. Aí depois vem o passo 2, né? É o lance da aceitação, né? Depois vem o passo 2, que é ela admitir. Então, primeiro ela aceita, ela reconhece, depois ela admite, ela grava um vídeo, ela faz um post, ela fala alguma coisa. Fala, pessoal, isso aqui, essa Vitória Souza que fez isso aqui, eu não tô falando dela ter ido pregar, pelo amor de Deus, no aniversário do... Não, eu nunca, inclusive, questionei isso aqui. Nunca critiquei o fato dela ter ido pregar lá. Se você ver meus vídeos sobre esse assunto, o que eu falo é, cara, aqui ela tem cobrança pra poder estar lá, ela recebeu pra isso. Agora, pra mim, o que foi mais pesado foi ela ter feito o que ela costuma fazer, que é descer lá e profetizar, dizer que Deus disse, sabe? E essas revelações que sempre tem,
é que fica muito mecanizado, muito robotizado esse tipo de situação. Mas voltando para a situação, eu acredito que ela tem que fazer isso, né? Reconhecer. Se ela reconhecer que errou em alguma coisa, não estou dizendo que ela errou, mas se ela disser que é reconhecer que errou, reconhece, vem em público e admite. Porque daqui a 2 anos, 3, 4, 5 anos, se ela falar que o que ela está fazendo hoje, estamos em agosto de 2023, o que ela está fazendo hoje, o que ela fez hoje, é porque ela era imatura, no sentido da idade mesmo, e isso dá uma imaturidade, é óbvio. Ela é muito jovem para estar no altar, ela é muito jovem para ser ministro do evangelho. Na minha opinião, nem seria pela idade, nem dá para ser. A Bíblia, inclusive, não defende isso. Em lugar nenhum você vê adolescente assumindo o lugar do pastor, sabe? O pastor sai do altar e vai lá, vou dar a palavra agora para a pregadora da noite. Quem é? É uma menina de 16 anos, calma. Isso aí não se encontra na Bíblia, mas a igreja, o mundinho gospel já aceitou, então vida que segue. Então, ela vai olhar para trás e vai dizer, não, nesse tempo aí eu era imatura. E pronto. Entende? Todo mundo vai entender. Todo mundo vai dizer, não, cara, as pessoas vão falar por si, vão falar por ela. Não, naquela época ela era uma adolescente, né? Não tem nem como julgar ela pelo que ela fazia naquela época. Ou não é assim. Mas, hoje, talvez ela não tenha ainda essa maturidade. Como eu falei, não quero crer que isso é pra manipular as pessoas, pra ficarem com peninha dela. Eu acredito que não, ela não tem esse perfil. Mas, é isso. Ela disse que tá agora ausente das redes sociais, vai ficar um tempo fora, por tempo indeterminado. Vamos orar para que ela consiga restabelecer, né, esse seu eu. Eu já cobri aqui casos, por exemplo, da Isadora Pompeu, que fazia publicações, ela ficar ausente das redes sociais, eu não aguento, está me sufocando, e 3 dias depois estava lá postando stories. Torço para que isso não aconteça com a Vitória. Se ela puder ficar o restante do ano sem aparecer nas redes sociais, melhor para ela, não é para mim, não é para... E não é... Inclusive ela interpreta quando se fala dessa forma, né? Ah, querem parar no ministério. Não, pelo contrário. Na minha opinião, você estaria era na escola estudando, fazendo um curso técnico, não era no altar. Não era no altar, mas para não dizer que eu estou perseguindo o seu ministério, é isso. Oremos para que tudo termine bem, porque tudo termina bem quando acaba bem, não é isso? Agora, perguntaram para mim, Zé, por que você não entrevista a Vitória? Por que você não está entrevistando ela? Porque eu soube que ela não dá entrevista para canais pequenos. O nosso canal agora que está com 280 mil inscritos. Se a gente tivesse pelo menos 300 mil inscritos, aí eu iria tentar essa entrevista com a Vitória. Seria bom, né? Trazer ela aqui para a gente bater um papo, fazer algumas perguntas, ouvir a pregação dela. Se você quiser nos ajudar e tá vendo esse canal, tá vendo esse vídeo aqui agora e não é inscrito ainda, se inscreve, porque se a gente chega a 300 mil inscritos, eu me comprometo a ligar pessoalmente para a Vitória, para falar com ela e trazer ela para cá, pra gente bater um papo, pra gente conversar. Você quer nos ajudar? Você quer que a Vitória venha para cá, dar uma entrevista a esse humilde canal de meu Deus? Se você quer, e você tá nos vendo aqui e não é inscrito ainda, inclusive verifica isso se você não é inscrito, né? Porque às vezes você fica assistindo os nossos vídeos aqui, mas não se inscreveu ainda. Então se inscreve, ativa a notificação, e aí você vai ficar recebendo os nossos vídeos. E a gente chegando em 300 mil inscritos, eu te dou a minha palavra que eu vou pessoalmente atrás da Vitória pra gente fazer uma entrevista com ela aqui no nosso canal, tá bom? Topou o desafio? Certeza? Beleza. Assiste o próximo vídeo. Eu falo a respeito de um processo que, segundo informações, será movido contra a gente pela pastora Midian Lima. Vale a pena também ver esse vídeo aí, beleza? Eu te encontro no outro vídeo. Até já!